Meu amigo vascaíno, tragédia anunciada. Para você que é inscrito aqui no canal do Laureano, nenhuma novidade. A gente já falava para vocês que essas seriam as consequências de uma administração composta por Jorge Salgado e Osório, e a gente já imaginava o que iria acontecer com o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama após a venda dos 70% para a famigerada 777 Partners. Eu peço a você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho, mas eu vou pedir com o coração aberto, se inscreva no nosso canal para a gente combater esses bandidos que estão apequenando a nossa instituição. Amigos, coloquem atenção até o final do vídeo, que a gente vai falar aqui sobre as mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama e sobre o impeachment aí de Jorge Salgado e a saída dessa 7771 Partners. Meus amigos, é até redundante a gente falar o que aconteceu ontem lá em Itaquera. Mas um jogo escroto do Vasco da Gama. 16 rodadas, o Vasco disputa aí 48 pontos e só possui 9. O rebaixamento, eu não posso te enganar, ele está decretado. O Vasco não vai conseguir somar 36 pontos nesse exato momento para somar aos 9 que tem para dar 45 para escapar. Agora, nada disso para eu, Laureano, e para você que é meu inscrito, é novidade. Isso foi tragédia anunciada. Nada que essa diretoria, composta por Jorge Salgado e Osório, fez, deu certo. E não seria essa SAF que daria. De modo que eu venho publicamente aqui, mais uma vez, pedir, implorar a esses conselheiros aí do Vasco da Gama para que seja feito uma instauração de um impeachment contra esse senhor. Esse senhor não tem condições nenhuma de continuar presidindo o Vasco da Gama. O Vasco não vai suportar até janeiro com esse senhor aí sobre o comando. Me refiro aqui claramente ao senhor Jorge Salgado. Não dá mais. Esse cara, a culpa não é de 20 anos, não. Antes dele assumir o Vasco da Gama, o Vasco tinha 3 rebaixamentos. Ele conseguiu igualar. O Vasco está indo para o 6º rebaixamento. 3 anos de gestão que o Vasco se apequenou. E eu vou pedir para você que tem um pouquinho de amor ao Vasco da Gama, vocês conselheiros do Vasco da Gama, é uma carta aberta que eu estou fazendo aqui. Os senhores têm que apresentar esse contrato com a 777 Partners, porque o Vasco caiu no estelionato. E é o seguinte, se não houver nesse contrato medidas protetivas as quais deixam o Vasco da Gama aí garantidos em caso de inadimplemento aí da 777 Partners, porque a promessa foi o seguinte: milhões entrando, reforços de peso, de nível de seleção brasileira, treinador de ponta, patrocínios milionários, reforma em São Januário, no CT, não vimos nada disso. Gente, esse contrato tem que vir a público para a gente anular essa patifaria que foi feita com a torcida do Vasco.
A torcida do Vasco já não aguenta mais. E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Tudo isso que aconteceu aí no Vasco da Gama aconteceu por conta dos veículos de imprensa que continuam aí irresponsáveis com a verdade, que não falam aquilo que você, torcedor do Vasco, tem que ouvir. Esses jornalistas aí, Flávio Dias, Fábio Azevedo, Eduardo Ferrari, Lucas Pedrosa, Wellington Campos, vocês têm culpa disso. Vocês vão ficar marcados aí na história do Vasco da Gama pelo 6º rebaixamento. Seu Mário Coelho, Dieguinho, entre tantos outros, 85% aí de vocês ajudaram a implementar esse caos no Vasco, tá? Eu vou... Toda a derrota do Vasco da Gama eu vou apontar o dedo na cara de vocês, porque vocês têm que ficar marcados na história do Vasco da Gama por isso. Não adianta ficar fazendo vídeo demagogo de pós-jogo no dia seguinte para poder falar que as coisas vão melhorar, que vai chegar o Diego Costa. Gente, nenhum reforço vai salvar o Vasco da Gama. Viu, seu Zé Comé? Bunda mole. Então é o seguinte, cara, eu tô cobrando aqui a instauração desse impeachment no seu Jorge Salgado. Eu estou cobrando que esse contrato com a 777 Partners finalmente seja publicado, tá? E eu quero dizer aqui pro torcedor do Vasco, você tem que assumir o seu papel de fiscal. Pare de dar ouvidos à merda, comece a cobrar, porque se você não cobrar, o Vasco vai acabar. O Vasco vai acabar. Eu quero mandar um recado aqui pro Salgado, estou falando o nome dele aqui publicamente, e pro seu Josh Wand. Josh Wand, você vai vir aqui no Brasil. Quando você vir aqui no Brasil, você vai ter uma recepção de gala te esperando aqui. Outra coisa, o torcedor não aguenta mais bravata. Ou vocês tomam vergonha na cara e organizam o Vasco da Gama, ou sumam do Vasco da Gama, ou o torcedor vai tomar essa porra de assalto. O torcedor vai tomar essa porra de assalto porque o torcedor do Vasco não tá aguentando mais olhar pro corno de vocês. Tá dado o recado, certo? Tá dado o recado. Para mim caiu, é o 6º rebaixamento e esse 6º rebaixamento vai para conta das pessoas que eu falei aqui, certo? Pela desonestidade, pela bravata, certo? Bom, o seguinte... A galera pediu para eu poder estender o lance do sorteio até a live de hoje, tá? Então tá aqui, eu vou deixar o link lá do Kawaii, tá? Quem puder seguir o Laureano, tá? A gente vai fazer o sorteio aí da camisa do Vascão da Gama de manga comprida, camisa que o Vasco jogou ontem, né? Aí com a barra dourada, hoje na parte da noite, certo? O link vai estar na descrição deste vídeo, tá? E também fixado nos comentários. É só vocês clicarem que vocês serão direcionados para lá. Torcida do Vasco, desperta, acorda antes que seja tarde, porque o Vasco está caminhando a passos largos para se tornar um América, um Bangu da vida. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu!